Olá, meu nome é Giovanni Dias, eu sou graduando em História e hoje eu estou aqui para falar sobre a história da Inglaterra de David Hume. Antes de necessariamente eu começar o vídeo, eu queria explicar o porquê esse tema é o primeiro vídeo do meu canal. E na verdade são dois motivos diferentes. Em primeiro, porque eu sou um grande aficionado pela cultura inglesa em geral, e segundo, porque eu acabei de publicar um artigo chamado A História da Inglaterra na Visão de David Hume, que vai estar aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais no tema. Espero que seja bem útil para vocês. David Hume foi um historiador e filósofo escocês nascido em Edimburgo em 1711, e sua contribuição tanto para a história quanto para a filosofia é praticamente indelével. Ele inicialmente queria se dedicar a essa vocação das letras, mas ele é meio que obrigado pelos seus pais a cursar direito. Então ele acaba se mudando para Bristol, ao qual ele vai exercer a área ali por 3 ou 4 anos, até ele perceber que aquilo ali não é bem a praia dele. É nesse momento que ele resolve se mudar para a França e na sua autobiografia ele diz que é esse o momento que ele resolveu suprimir todas as suas frugalidades e dedicar-se ao engenho das letras para contribuir com o mundo. Ele vai ficar na França ali de 1734 a 1738, 1737, não sabemos muito bem a data. E é nesse momento que ele vai escrever o que ele considera, e todas as pessoas que leram Hume, a maior das suas obras. O Tratado sobre a Natureza Humana vai ser publicado em 1738 e vai marcar toda a carreira historiográfica do Hume. O Tratado sobre a Natureza Humana, mesmo sendo considerada a grande obra da vida do Hume, dá para com certeza afirmar que foi um fracasso editorial. E é esse fato desse fracasso editorial ter acontecido que é um dos motivos pelo qual faz o Hume retornar, primeiramente à Inglaterra e depois à Escócia. E é na Escócia que ele vai conseguir um trabalho como diretor da Biblioteca de Advogados de Edimburgo. E é trabalhando nessa biblioteca que ele vai ter um acervo necessário para escrever as 6 obras que contam a história da Inglaterra, da invasão romana até a Revolução de 1688. E vai ser justamente essa obra que vai dar a ele a independência financeira que ele buscava já nas suas primeiras publicações. Quando Hume ele resolve colocar todos os seus estudos filosóficos para dedicar-se ao campo da história, o mundo historiográfico nesse momento sofreu uma forte influência do que a gente conhece hoje como história cartesiana. Encabeçada por René Descartes e seus seguidores, a história cartesiana colocava as ciências naturais em pauta em detrimento à literatura, filosofia e história. Para o Descartes, ele acreditava que por melhor que fosse o historiador, ele nunca conseguiria escrever uma história pura. Ele sempre tenderia a criar fantasias na hora de escrever. O primeiro movimento de contestação a essa tese do Descartes, não a tese matemática, mas sim a uma divisão tanto das ciências humanas quanto das ciências exatas, para ser mais próximo, vem com Giambattista Vico. E essa ideia dele vem inspirado na obra Novum Organum, que já era do Francis Bacon, que propôs uma sistematização das ciências, dividindo elas e considerando mesmo que as inexatas ciências, por assim se dizer. Esses movimentos de contestação ao Descartes vão ser o pilar do que a gente conhece hoje como história de filosofia inglesa, que vai ter em seu pilar central John Locke e vai chegar ao apogeu com David Hume em suas obras sobre a história da Inglaterra. Para David Hume, principalmente nas suas obras, ele vai chegar à conclusão de que todas as ciências se relacionam, mesmo aquelas que parecem completamente diferentes, como matemática, física, religião natural. E essas fazem parte do conhecimento do homem, e a única maneira de entender elas é levar elas para o mesmo centro, que é o entendimento sobre a natureza humana. A escrita histórica do Hume vai ser inteiramente pautada dentro dos seus conceitos filosóficos e morais. Inclusive, durante a época que o Hume escreveu, ele vai ser fortemente criticado pela sociedade intelectual porque eles entendem que ele se posicionava ao escrever história. E a sua presença historiográfica dava muito mais a entender de que ele era um conservador do que um reformista, como a sua presença intelectual poderia sugerir. Durante o final da sua vida, David Hume vai viver tranquilamente na sua casa em Edimburgo, usufruindo de todo o dinheiro, de toda a fama intelectual que ele conseguiu, e na sua autobiografia, que vai ser publicada póstumamente, ele vai escrever um dos relatos mais bonitos que um autor pode chegar. Eu vou ler aqui para vocês. Agora conto com uma pronta dissolução. Sofri pouquíssimo por causa do meu mal. E o que é mais estranho,
Não obstante a grande decadência do meu organismo, o meu espírito nunca teve um momento de abatimento. Se tivesse que indicar um período da minha vida que queria escolher para voltar a viver, estaria tentado a indicar precisamente este último. Tenho ainda o mesmo ardor que sempre tive no estudo e a mesma alegria em companhia. Não são todas as pessoas que chegam no final da vida e podem dizer que gostariam de reviver esse mesmo momento. Hume foi um deles. Bem, e agora finalmente começando a falar sobre os livros, e por favor não fique bravo, porque eu realmente tentei ser o mais breve possível que eu pude dentro dessa introdução. Eu queria explicar uma coisa para que as pessoas que estão vendo o vídeo não fiquem perdidas. O Hume, quando ele escreve as 6 obras que compõem a história da Inglaterra, ele meio que escreve a história de trás para frente, porque ele começa falando sobre o protetorado e a Commonwealth, depois ele volta lá para a dinastia Tudor, até chegar na invasão romana em 55 a.C. Eu vou fazer diferente, eu vou estruturar o trabalho nos 4 pontos principais dele, que são a Constituição Saxã, a Constituição Normanda, a Era do Absolutismo e a Era da Revolução. Para um melhor entendimento, vai ficar aí 2 livros em cada tópico. Eu vou tentando explicar para cada um de vocês conforme eu for passando por eles, tudo bem? Essa primeira parte, que seria a última na ordem de publicação, vai englobar os primeiros povos e eu vou ir até a Magna Carta. Então, nesse momento, eu vou precisar um pouco mais de contexto histórico do que propriamente as percepções dele. A história pode ficar meio confusa em certos momentos, mas eu vou tentando colocar algumas datas aqui do lado para que vocês consigam ir percebendo como que eu estou estruturando tudo isso. Esses primeiros livros, o Hume escreve... A impressão que se dá quando você lê ele é que o Hume está escrevendo com um pouco de desgosto. Ele acredita que seja muito importante entender esses primeiros povos, mas ele não acredita que ele esteja oferecendo um espetáculo atrativo para quem está lendo. Ele acredita que esses povos são povos incultos, sem senso de liberdade, por isso que ele não dá muito valor à escrita dos mesmos. Inicialmente ocupada pelos britões, o que a gente conhece hoje como a Inglaterra tinha como nativos um povo extremamente guerreiro e que tinha no gado a sua única propriedade. Porém, esse povo, chamado de britões, eles não continham um planejamento central, o que facilitava muito para os outros povos na hora da invasão. Roma, tendo percebido isso, logo após ter tomado a Gália, adentrou a ilha e começou a invasão. Ela subjuga os britões inicialmente sem um aparato militar forte e faz uma série de exigências que eles deveriam cumprir e voltam para Roma. Os britões não dão a mínima para o que eles estão vendo e eles descumprem quase todas as ordens. Aí Roma volta com todo o seu aparato militar e aí subjuga militarmente todos eles. Esse uso do aparato militar romano não vai ser único nessa primeira vez. Eu dou maior destaque para quando em 59 d.C., uma expedição liderada por Suetônio a mando de Nero entra na Inglaterra para destruir a ilha de Mona, onde atualmente fica Anglesey. Essa ilha era extremamente importante porque ela era sede dos druidas, a base da religião dos britões. Os romanos entram, vão até a sede dos druidas e enfrentam uma forte resistência liderada por Boadicea, mas mesmo assim eles vencem, entram na ilha, destroem os altares, queimam tudo que pode. Quando eles saem, eles se deparam com o que a gente conhece hoje como Londres pegando fogo e eles travam uma batalha extremamente agressiva contra os britões. Estimativas falam que nesse dia devem ter morrido cerca de 80 mil pessoas dentro da ilha, o que se você parar para pensar nos dias de hoje é muita coisa. Após a conquista completa de Roma, me chama muita atenção para a administração que o Império deu dentro da Ilha de Bretanha. É durante esse momento que ele louva muito o Império Romano, mesmo condenando todas as barbáries que os romanos cometeram contra os nativos. É durante esse tempo que Hume fala que os traços de civilidade, ciências e artes que existiam na ilha floresceram demais. E o Império, por mais que tenha posto grilhões dentro dos nativos, se esforçou para que eles se tornassem bastante confortáveis. O espírito belicista que existia dentro dos britões aquece. Um povo que outrora era extremamente guerreiro, acaba se tornando dependente das proteções romanas.
O que por um tempo é bastante bom, porque como eles pararam de se dedicar à guerra, eles começaram a se dedicar às artes, às ciências. Porém, por outro lado, é bastante ruim. Quando Roma começa a cair durante o século V, as tropas que estavam na Bretanha são chamadas pelo Império para defender a capital. E a partir do momento que essas tropas saem, os povos que vivem além fronteira, como pictos e escoceses, começam a olhar um país extremamente próspero, sem a ambição e as maneiras de se defender. E nisso eles atacam. Os bretões pedem ajuda para Roma, que envia uma legião para defender a ilha, e rechaçam os invasores de volta para suas terras. Essas tropas voltam para Roma e deixam novamente os bretões sozinhos. Os pictos escoceses atacam de volta, e aí os bretões novamente pedem ajuda, mas desta vez Roma fala que ela não tem o que fazer, porque ela está sendo atacada, a Átila está nos seus portões, etc. Então ela dá o toque de cada um por si. Os bretões não têm a menor ideia de como se defender, então eles acabam fugindo para as florestas e deixando todas as suas cidades, que eram prósperas, cidades cultas, na mão dos invasores. Os pictos escoceses destroem todas as cidades, queimam tudo, e aí os bretões só vão voltar para ela depois que já está totalmente arrasado e eles foram embora. Próximo ao ano 500, quando os bretões estão de volta às suas cidades, eles enviam uma comissão para a ilha da Germânia pedindo proteção dos saxões. Os saxões que Hilme descreve como um povo extremamente guerreiro, que valorizava acima de tudo a liberdade, vêm para a ilha e estabelecem próximo ao ano 500 a sua heptarquia, que seria a divisão da ilha em 7 reinos diferentes, com os bretões sendo escravos dos saxões. Porém, aí acontece uma coisa: os saxões são muito inferiores culturalmente aos bretões. Então, os bretões nunca conseguiram ter aquela visão de escravo sobre eles. E para eles conseguirem implementar toda a sua máquina estatal e toda a sua cultura, eles optam pelo evento da total exterminação dos bretões. Segundo Hilme, essa é uma das revoluções mais sangrentas de toda a história. Após a queda dos bretões, os saxões começaram a dedicar-se à administração da sua heptarquia. Apesar da ilha ser inicialmente dividida em 7 reinos, eles tinham um rei comum ao qual todos deveriam obedecer. O grande porém disso é que, apesar de ter um rei comum, não existia uma noção muito clara de hereditariedade, ou seja, era muito comum um rei acabar morrendo e outra pessoa paralela assumindo, porque não existia essa noção muito clara. O que o Hilme mais critica dentro desse primeiro momento é a jurisprudência dos saxões. Eles haviam uma corte chamada de Vitegenagenote, que seria uma corte formada por anciões, nobres, que estabeleceriam as leis comuns ao qual toda essa heptarquia deveria seguir. Porém, esse código de jurisprudência era carregado de costumes e de leis que acabavam fazendo só sentido para aquela época, mas que não seguiam uma lei clara entre a administração estatal com a que a população deveria seguir. E nesse momento você deve estar pensando o seguinte: tá, mas como assim uma jurisprudência confusa? Eu falo para você. As leis saxônicas também fixavam o preço de um ferimento de toda a espécie. Um ferimento de 1 polegada no escalpo era pago 1 xelim. Na face, com 2. 30 xelins pela perda de uma orelha. Pelas leis de Ethelbert, quem cometesse adultério com a esposa do seu vizinho era obrigado, além de pagar uma multa, a comprar outra esposa para a parte prejudicada. Então sim, era bem confuso. A queda do governo anglo-saxão só vai vir em 1065, após a Batalha de Hastings, quando Guilherme I, ou Guilherme o Conquistador, vai tomar a ilha. A partir do momento que os normandos tomam posse dela, a primeira coisa que eles vão fazer é reforçar os seus laços com a Igreja Católica, inclusive enviando o estandarte de Haroldo, que havia sido rei deposto, como uma prova da sua boa vontade.
O segundo ato é tentar misturar um pouco o sangue dos normandos com os saxões, mas sempre mantendo tanto a posse das grandes patentes militares quanto as posses dos grandes cargos de Estado nas mãos normandas. Inclusive, Guilherme I vai tentar um projeto de total extinção da língua inglesa, mudando o idioma das escolas e da justiça para o francês. Isso vai durar quase 3 séculos e vai acabar sem um sucesso efetivo, como você pode presumir. O principal ponto de destaque do governo normando, para Hume pelo menos, é a lei da introdução feudal, ao qual toda a Inglaterra foi dividida entre mais ou menos 700 locatários e 60 mil cavaleiros normandos. O rei continuava como o último detentor da posse, mas é a partir desse momento que se começa a se entender um conceito de hereditariedade sobre a terra. Porque pense da seguinte maneira: você lá é um cavaleiro normando, você tem que lutar pelo rei. Você luta muito mais tranquilo, sabendo que se você morrer na batalha, a sua família vai ter onde ficar. Então é a partir desse momento que para Hume começa a se entender-se um detrimento do poder do rei em comparação ao poder das pessoas comuns. O que, a princípio, parece uma boa ideia, mas como a gente vai ver, vai desencadear na Era dos Barões, na unidade a seguir. Após 1215, que é quando o rei João assina a Magna Carta, desencadeia-se o que a gente conhece hoje como a Era dos Barões. O que aconteceu? Com a diminuição do poder real e o aumento do poder dos barões, começaram a se surgir pequenos feudos dentro da Inglaterra, onde os barões eram senhores absolutos das suas terras. Então, dentro desses feudos e condados, os barões abrigavam tanto bandidos quanto milicianos e piratas para saquear outros condados. Como o rei não conseguia interferir nesse senso de justiça, acabava ficando todo o poder na mão dos barões. Então, o que começou a acontecer? No governo de Eduardo I, a propriedade era extremamente desvalorizada, porque as pessoas não tinham mais vontade de plantar algo ou cultivar algo, sendo que pela manhã aquilo seria roubado. Então as pessoas começaram a se aproximar do rei, montar pequenas terras próximos ao palácio e doar quantias de dinheiro em troca da proteção real. Então o que o rei vai fazer? Ele vai pegar inúmeros dessas pessoas que haviam se aproximado, escolher alguns nomes como representantes das suas vontades. Então aquelas pessoas se reuniriam em assembleias comuns, em reuniões, para tanto pagar seus tributos quanto para fazer solicitações ao poder real. Isso mais tarde vai ser entendido como a Casa dos Comuns da Inglaterra e posteriormente a Casa dos Comuns da Grã-Bretanha, e vai ser crucial tanto na Revolução quanto na execução de Carlos I. A Era dos Barões, para Hume, só vai ser necessariamente desfeita durante o governo de Henrique VII, ao qual ele vai falar sobre duas maneiras diferentes: o da administração comercial e da administração pública. É importante falar que, durante este livro, o Hume está muito num debate historiográfico com o Francis Bacon, ao qual o Francis Bacon louva muito o governo de Henrique VII, e o Hume já não vê assim. Enquanto o Hume, por exemplo, dá vários créditos ao Henrique VII, principalmente por ele ter feito a revogação da alienação de terras como testamento, ao qual, vamos lembrar um pouco, a terra era propriedade em última instância do rei. A partir do Henrique VII, quando você morria, você já conseguia vender parte das suas terras e negociar, o que diminui muito a influência dos barões. Porém, ele critica muito as políticas intervencionistas do Henrique VII, como, por exemplo, tabelar os itens de guerra, o que causou uma péssima qualidade na fabricação dos mesmos. Outro ponto de destaque do governo do Henrique VII é como o Hume lamenta a Inglaterra não ter participado efetivamente das primeiras descobertas ao Novo Mundo. Inclusive, ele chega a relatar que o Henrique VII convidou o Bartolomeu, que era o irmão do Colombo, à Inglaterra para financiar uma das suas expedições, mas durante a metade do caminho ele foi sequestrado por piratas.
o que Hume deixa bem claro que foi uma pena tanto para o governo do Henrique VII quanto para a Inglaterra naquele momento. Durante o governo de Henrique VIII, como não poderia ser diferente, o Hume se dedica muito mais à questão eclesiástica. E é dentro desse momento que a gente vê um Hume muito mais militante, apesar de que militante adquiriu um novo sentido ultimamente, do que propriamente o narrador dos fatos. Para ele, tal qual o Adam Smith na sua obra A Riqueza das Nações, ele acredita que deva ser função do Estado estimular o ofício religioso para que isso não acabe caindo em mãos erradas. E é dentro desse momento que a gente vê a repulsa que Hume tinha pela Igreja Romana. E eu cito aqui dois exemplos disso. E antes da reforma, todos os homens sensatos e virtuosos esperavam impacientes por um evento capaz de frear o exorbitante poder do clero em toda parte na Europa e por um fim às desmedidas usurpações e pretensões do pontífice romano, inclusive o abominável tribunal da Inquisição. No que se diz respeito à economia do governo do Henrique VIII, os principais destaques são a ruptura dos Países Baixos com a Inglaterra em 1528, advindo da guerra, a proibição e extirpação das grandes fazendas de gado para a promoção da manufatura e também, pela primeira vez, a autorização para que as pessoas emprestem dinheiro com juros de no máximo 10%, porque até então isso era considerado usura. Em seu quarto volume, Hume fala exclusivamente do governo da rainha Elizabeth. Para Hume, esse era o governo mais importante de se entender para estudar a origem da liberdade na Inglaterra. Em sua biografia, ele fala um pouco sobre a rejeição que sofreu ao falar sobre esse livro e apontar tantos defeitos no governo. Ele diz que o governo da rainha era apenas desagradável aos seus olhos. Eu acho que de todos os defeitos ao qual o Hume aponta sobre a rainha, tem alguns que valem a pena ser ressaltados. O primeiro deles é um governo arbitrário por parte da rainha, ao qual ela comandava pela Câmara Estrelada, que era formado por juízes e nobres à sua escolha, pela Corte Suprema do Inquérito, para combater o que ela julgava crimes de heresia, e pela Corte Marcial, ao qual ela cerceava toda a liberdade do povo por coisas ao qual ela acreditava serem relevantes para o seu governo, e na maior parte não eram. Como desde a Magna Carta o rei era proibido de taxar a população, a Elizabeth também achou algumas maneiras de burlar essas leis. Como, por exemplo, ela chegava em alguns lugares e exigia uma quantidade emprestada de dinheiro para as pessoas. E se essas pessoas não emprestassem, ela poderia usar, sei lá, a prerrogativa de que a rainha poderia decidir aonde tal pessoa deveria trabalhar. E essa pessoa não podia recusar. Então ela pedia gentilmente para que essa pessoa fosse trabalhar nos mares ou trabalhar nas colônias. Então essa pessoa meio que era obrigada a emprestar esse dinheiro para a rainha, ao qual muitas vezes nem era devolvido, ou era devolvido num valor bem abaixo do que a inflação já havia chegado. Então essa era uma das maneiras da rainha de burlar toda essa regra. E a censura na época da rainha chegou a alguns níveis exorbitantes, por assim se dizer. Ela proibiu que as pessoas se casassem sem autorização do Supremo. Inclusive, ela mandou prender o Conde de Southampton por ter se casado com a sobrinha do Conde de Essex. Cá entre nós, é importante falar que o Conde de Southampton não era o Van Dyke na época. E as poucas, porém bastante relevantes exaltações que Hume dá em relação ao governo da rainha Elizabeth, muito se dão em torno da sua cultura. A rainha era muito superior culturalmente a todos os reis que existiam na época. Ela dominava o grego e o latim, ela conseguiu traduzir obras inéditas para a língua inglesa e, além de tudo, ela conseguiu estabelecer pela primeira vez uma conexão de comércio entre Moscou e a Inglaterra. Então, apesar de todos esses prós, todos esses contras, é importante manter esses prós na cabeça na hora de falar sobre a Rainha Elizabeth. Se o livro
sobre Elizabeth é extremamente extenso, o do Jaime I já nem tanto. Esses dois últimos livros, que vão compreender desde os escoceses até a Revolução, vão sofrer críticas maiores ainda do que os que a Elizabeth já havia sofrido. Se as pessoas já acusavam o Hume de se portar como um Tory conservador apenas por ele criticar a Elizabeth, quando ele contradiz toda a historiografia liberal que defendia o Crown e que colocava o evento de ter da própria morte do Carlos I como um marco, o Hume simplesmente defende os reis, ao qual ele fala que ele está defendendo a monarquia. Na sua autobiografia ele vai falar que apenas derrubou uma lágrima generosa pelo Conde de Strafford, pelo Carlos I, mas a grande real é que o que parece mesmo é que ele está prontificamente defendendo a monarquia como uma forma de governo, o que obviamente não soa muito bem para a sociedade da época. Durante o governo do Jaime I não tem muitas coisas que valem a pena ser ressaltadas. Apenas é que o Hume fala muito sobre o fanatismo religioso do Jaime, inclusive citando que ele abriu uma faculdade de teologia no bairro de Chelsea para refutar tanto papistas quanto puritanos. Ele estabeleceu ele estabeleceu meio que uma lista de presença para as pessoas durante os cultos oficiais, ao qual, se as pessoas não comparecessem, elas deveriam pagar lá uma taxa de que não passasse 2/3 da sua renda anual, o que era uma taxa extremamente pesada para quem não fosse na igreja. E ele também fez um édito proibindo todas as publicações e sem o aval do governo e importações de livros que viessem do exterior. Na parte cultural, e essa é uma parte extremamente polêmica para mim, ele condena muito o período do Jaime I como um período inculto, lembrando sempre que esse é o período do Shakespeare. Ele fala que o apreço que as pessoas têm pelo Shakespeare só se deram porque o gosto popular estava tão ruim que as grandes obras que as pessoas consideravam eram, na verdade, obras extremamente pobres. E ele tece várias e várias críticas ao Shakespeare durante esse momento. E bem, finalmente entramos no governo do Carlos I. Para explicar um pouco mais sobre esse governo, eu vou detalhar ele um pouco mais do que outros, mas eu não vou dar tanto o apelo que eu dava em relação à economia, à cultura e etc. para esse governo. O que me interessa é a relação do Carlos I contra a Casa dos Comuns, que é o que o Hume dá mais efeito. Após o período compreendido como longo recesso, o Carlos I encontrava um parlamento que não queria mais ceder sua posição. O rei queixava-se publicamente de que o parlamento havia se portado daquela maneira porque ele queria extorquir o seu monarca, o que seria algo como uma agressão contra o divino. Em novembro de 1640, o parlamento se reuniu para pedir a deposição do conde de Strafford, que era o ministro da coroa e um conselheiro pessoal do rei. Naquele momento, o conde de Strafford era odiado pelos 3 países que compunham a Casa dos Comuns da Grã-Bretanha. Primeiro, porque ele obrigou a Irlanda a financiar uma guerra contra a Escócia, e ele já havia governado anteriormente a Escócia por 9 anos com uma popularidade extremamente baixa, e ele ter obrigado a Escócia a renunciar a vários dos seus ídolos nacionais e o próprio presbiterianismo como impondo eles a pena capital caso eles não conseguissem, e a própria Inglaterra, ao qual ele era odiado de todos os cantos. Liderados no parlamento pelo político John Pym, a Casa dos Comuns se reuniu e no dia 11 de novembro votou pela prisão e destituição do conde de Strafford, acusado de alta traição. A sua prisão vai ser a primeira de uma série de prisões comandadas pela Casa dos Comuns, com alguns detalhes para o arcebispo de Canterbury, William Laud, e a condenação do superintendente John Finch e do subsecretário da coroa. Esses 2 últimos acabam fugindo antes de ser presos. Isso só vai marcar um começo de uma série de ordens vindas da Casa do Comum, e em breve todas as pessoas relacionadas ao rei começam a cair uma por uma. Os antigos oficiais da fazenda, que eram responsáveis pelo recolhimento do imposto de tonelagem, começam a ser presos. Pessoas ligadas à coroa começam a ser chamadas de delinquentes durante as sessões do parlamento.
Aqueles panfleteiros que anteriormente haviam sido presos começam a ser soltos e os poderes reais começam a cair um após o outro em detrimento aos poderes da Casa dos Comuns. Nesse momento, o Hume tem uma série de percepções acerca de tudo o que está acontecendo. Ele acha válido os comuns questionarem o poder real, mas a partir do momento que o rei é preso, ele acredita que aquilo foi a instância máxima da loucura, o que ele vai chamar de ditadura dos comuns, ou ditadura da Casa dos Comuns, depende muito de onde vocês forem ver. Após o final da Guerra Civil Inglesa, o rei vai ser preso e acusado pelo parlamento de alta traição e por ter empunhado armas contra o seu próprio povo na condição de estabelecer um poder tirânico. O rei, durante esse momento, ele vai se defender, falando que tudo que ele fez era para preservar o poder monárquico dos usurpadores, mas isso meio que não vai colar no parlamento. Durante o momento, desde o momento que o rei está sendo conduzido para julgamento e etc., o Hume narra uma dualidade da população em torno da época. Enquanto todos os caras do parlamento e os soldados passam a rejeitar a figura do rei, inclusive tem um momento que o rei está sendo conduzido a um dos julgamentos e um dos soldados gospe na cara do Carlos I, o que era uma grande ofensa à figura do rei e a tudo que ele significava. Enquanto isso, grande parte da população, apesar de não gostar do Carlos I, achava que ele deveria ter sido mantido. E a maioria das pessoas não tinha ideia de que ele de fato chegaria a ser executado, porque a figura dele representava muito para o povo naquela época. No dia 27 de janeiro de 1648, Carlos I é condenado à morte pelo parlamento. As percepções de Hume acerca do rei se dão de que o rei manteve uma calma, ele perdoou todos os seus traidores, porque entre a punição e a sentença deu-se quase 3 dias. Então o rei ficou extremamente calmo, até para preservar a monarquia que viria após ele, meio que num golpe de marketing, por assim se dizer, e reforçava todo aquele discurso de que tudo que ele havia feito havia sido concedido por um poder divino. A execução dele é marcada para frente do palácio de Whitehall e não na frente da casa do rei, para mostrar que a justiça comum havia prevalecido frente ao poder real. Um pouco antes dele ser morto, ele fala que abria mão de uma coroa corruptível por uma coroa eterna, e depois que ele é morto, as primeiras palavras do seu carrasco são: "Esta é uma cabeça de um traidor." Eu não vou tirar a cabeça do rei gelado, desculpa. Após a morte do Carlos I, alguns éditos foram promulgados pelo parlamento em busca de apagar as memórias que havia sido rei. Alguns selos com a descrição "O Ano da Liberdade, 1648", foram mandados. A estátua do rei foi destruída e no seu lugar foi colocada uma inscrição que continha "Exum Tyrannus Regum Ultimus", que no caso seria "Foi-se o último dos tiranos" em latim. Logo após proclamar a República, nos primeiros anos, Cromwell vai enfrentar uma oposição ferrenha do parlamento e muito questionando a sua legitimidade. Em 1653, ele fecha o parlamento e se intitula o Lorde Protetor da República. E ele vai governar aí num regime ditatorial até o final da sua vida, praticamente. Extremamente celebrado como o Lorde Protetor da República pela historiografia liberal, é extremamente criticado pelo Hume. E isso vai reforçar a alcunha que ele tinha de um escritor conservador e tudo mais. Para o Hume, ele era um bárbaro em toda instância que pautava o seu governo na legitimidade da espada. Ele não tinha o direito de ter destituído o parlamento e se intitulado algo acima do que ele era. Em relação ao governo da República, é extremamente preciso falar o que ele poderia ter sido, porque a partir do momento da morte do Carlos I, a Grã-Bretanha em si passa por um período bastante conturbado. Ela enfrenta grandes guerras civis, o comércio sofre um grande baque com isso, e os costumes que haviam se elevado algumas épocas antes mergulham num período de ignorância muito grande, ao qual o Hume faz questão de usar isso como propaganda anti-Cromwell. Após a morte do Lorde Protetor, o seu filho assume a República,
mas ele não vai conseguir controlar, como o próprio pai já havia sofrendo algumas dificuldades. Temendo que o país fosse parar uma completa anarquia, o parlamento se reúne e reestabelece a monarquia, empossando o filho do Carlos I. O Carlos II, quando assume, ele tem cerca de 30 anos e conta com uma ótima aparência física. Mesmo tendo um governo extremamente conturbado, o Hume celebra isso como um dos grandes movimentos políticos de manutenção da paz dentro da Inglaterra. Alguns dos primeiros atos do parlamento após a posse do Carlos II é solidificar novamente a monarquia como um sistema que não poderia ser questionado. Para isso serviria apagar o período da República. O parlamento começa uma série de julgamentos para punição de alguns dos regicidas do Carlos I, contando aquilo como se fosse um crime que não poderia ter sido tolerado, mesmo que a maioria tivesse apoiado na época. A maioria dos juízes que encontravam-se ali, ao serem julgados, demonstraram-se extremamente arrependidos por ter contribuído para a morte do rei, com exceção de um, Thomas Scott, que assim que morreu, pediu para colocar no seu epitáfio: aqui jaz Thomas Scott, a pessoa que condenou o rei à morte. É importante falar que nesse capítulo Hume não cita o Manifesto de Tamworth, que foi um manifesto que buscou punir aqueles que já haviam sido mortos. Inclusive, esse manifesto desenterrou o corpo do Oliver Cromwell, retirou sua cabeça e colocou no palácio de Whitehall por cerca de mais ou menos 20 anos. Em linhas gerais, o governo de Carlos II foi bastante conturbado. Ele teve uma série de desavenças com o parlamento, como ter cancelado a Real Declaração de Indulgência aos Católicos, ter apoiado a França em certos momentos, ter começado a Terceira Guerra Anglo-Holandesa. Mas o Hume, no aspecto geral, tece alguns elogios para ele. Inclusive, ele traz um ditado que na época se falava muito, de que o Carlos II morreu sem nunca ter feito nada sábio e nem muito menos ter dito alguma besteira. E para finalizar esse longo vídeo, comentar um pouco sobre as percepções do Hume acerca da Revolução Gloriosa. A partir do momento que o Carlos II foge da Inglaterra e deixa o trono vacante, existe uma discussão no parlamento acerca do contrato do rei com o povo. Whigs e conservadores se unem em pró disso para falar que a partir do momento que o rei abandonou o trono, ele rompeu o contrato que ele havia com o seu povo. Quando o Guilherme de Orange e a Maria da Dinamarca assumem, eles são impostos a Bill of Rights, que seria um documento que limitava o poder do rei e passava todo o direito de decisão ao parlamento. Hume entende isso como o grande movimento na busca pela liberdade na Inglaterra. É a partir da assinatura da Bill of Rights e que é a solidificação de uma busca pela liberdade que já vinha sendo exercida nos 4 pilares que a gente trabalhou aqui, desde a invasão romana em 55 a.C. até a Revolução de 1688. Para terminar, eu queria ler um último trecho ao qual o Hume fala um pouco sobre o resultado pós-revolução e de como isso estabelece na Inglaterra algo sem precedentes na história. Então vamos lá. A Revolução inaugura uma nova época da Constituição e provavelmente teve outras consequências vantajosas para o povo, além de libertá-lo de uma administração censurável. Ao resolver em favor da liberdade de muitas disputas pendentes e estabelecer o importante precedente da deposição de um rei e instituição de um novo regimento para a coroa, concedeu aos princípios populares uma predominância tal que não pode haver mais controvérsias acerca da Constituição inglesa. É justo afirmar, sem receio de exagero, que desde então desfrutamos nessa ilha, se não do melhor sistema de governo, ao menos do mais completo sistema de liberdade que jamais existiu entre os homens. E é assim que Hume termina
a sua obra, A História da Inglaterra. Antes de acabar, só queria agradecer a todos que assistiram até o final. Por favor, aí, se vocês puderem dar opiniões sobre esse vídeo, foi um vídeo muito mais longo do que eu planejo fazer. Eu vou ficar extremamente feliz. O meu artigo vai estar na descrição para quem quiser baixar. Deixa seu like e muito obrigado a todos.